Vocês pediram e eu trouxe dicas para melhorar as suas apresentações nas reuniões de trabalho. Eu sempre falo nos cursos de oratória que quando nós pensamos em comunicação, quando nós pensamos em falar melhor, nós não estamos falando só de falar em público. Oratória não é só para falar em público. Oratória são técnicas de comunicação, técnicas de persuasão para melhorar a sua conexão com o outro. E as reuniões de trabalho, sempre quando você precisa apresentar alguma ideia, quando você precisa falar sobre um projeto, você vai utilizar essas técnicas para você conseguir melhorar a forma de passar esse conteúdo. Então eu separei algumas dicas que vão te ajudar nesse processo. Primeira dica, uso do mas e do e. Essa é uma dica que nós utilizamos muito em programação neurolinguística. Eu já falei aqui no canal sobre PNL, então é legal você entender que a nossa linguagem, dependendo da palavra que você utiliza, você vai criar um estado emocional diferente no outro. Você vai trazer uma imagem mental, você vai sugestionar o cérebro do seu público de maneira diferente. Quando você substitui a palavra mais pela palavra e, então ao invés de você falar, por exemplo, eu estou muito feliz por ter todo mundo aqui hoje, mas eu gostaria de falar sobre um ponto que na semana passada não foi tão legal. Quando você utiliza a palavra mas, você invalida tudo o que você tinha falado, porque as pessoas estão ali felizes porque você está agradecendo pela participação delas, porque está todo mundo reunido, e de repente, depois daquela palavra, as pessoas murcham, falam, poxa, então quer dizer que ele vai trazer um ponto negativo. Se você só substituir essa palavra pela palavra e, a palavra e, ela é uma palavra de inclusão. Eu tô falando alguma coisa e eu tô adicionando outra coisa, mas eu não invalido aquilo que eu tinha falado. Então essa é uma dica preciosa que líderes podem usar muito, que quando você for se apresentar ou for falar um feedback para as pessoas, você pode utilizar, que vai ajudar as pessoas desbloquearem os ouvidos para o que você vai falar. Elas não vão criar uma resistência para o que você tem a dizer. Segunda dica, utilizar o tom de voz adequado, coerente com o que você está falando, com o tema que você vai passar. Eu vejo muito quando as pessoas têm que fazer uma apresentação, quando elas têm que fazer uma reunião, elas começam a falar algo entusiasmado, começam a falar sobre uma confraternização de final de ano, começam a falar sobre uma premiação com um tom de voz que não traz entusiasmo, que não traz energia, e aí fica aquela fala muito pausada. Isso não é legal, porque parece que o que eu tô falando não é verdadeiro, não é genuíno, dá a sensação de que eu não estou realmente feliz com aquilo que está acontecendo. Lembrem sempre que o tom de voz, ele é fundamental para trabalhar a emoção das pessoas. Então, quando eu preciso causar algum tipo de emoção, eu tenho que pensar no tom de voz que eu vou utilizar, porque é ele que vai estar me ajudando a validar isso para o meu público. E a mesma coisa acontece com a nossa terceira dica, que é a face, a expressividade. Joey doesn't share food! Se você for falar e além de utilizar um tom de voz inadequado, você também utiliza o rosto da forma inapropriada, você também acaba passando incoerência e invalidando o que você acabou de dizer. Tem pessoas que sempre têm cara de bravo. Então aquela pessoa que está sempre com a testa enrugada e ela faz a reunião inteira com a testa enrugada. Ou então ela faz a reunião inteira com um rosto de assustado. Ali, o que acontece? As pessoas vão lembrar muito mais dessa expressão que ela fez, do tom de voz que ela usou, do que das palavras que ela disse. Então, se você quer conectar as pessoas para algo feliz, use uma expressão de felicidade, use um tom de voz de felicidade, porque isso vai trabalhar a coerência. Senão, você acaba desconectando o discurso das ações. E quando o discurso é desconectado das ações, você tem um ruído de comunicação e as pessoas não conseguem engajar no que você está falando. E uma coisa interessante também quando a gente pensa em expressão facial, são as pessoas que estão ouvindo. Vou dar uma dica não só para o orador, mas também para quem vai estar assistindo, participando da reunião. Tem muitas pessoas que quando ouvem o outro, elas fazem também um semblante de braveza ou semblante de estranhamento e você está o tempo todo dando feedback para os outros. Esse feedback é comunicação. Então, se você está ouvindo alguém, se alguém fala uma ideia para você e você faz uma cara de bravo ou de assustado ou uma cara de que não está nem aí, você também está comunicando. E essa é uma preocupação que a gente tem que ter. Afinal de contas, a reunião é um momento em que todo mundo está colaborando, em que existe uma participação de todos e você também está comunicando. Então, fica atento.
A quarta dica, escuta. Reunião não é palestra. Quando você vai numa palestra, você já espera que vai ter um orador e que o público vá participar menos. O público até participa, mas eles participam com as emoções, com as reações, dando risada, mas eles não vão ir ali pro palco para poder falar, é mais difícil. Quando a gente está falando de uma reunião, na reunião o público tem que participar. Então, reuniões em que as pessoas nunca falam, em que elas nunca participam, em que só uma pessoa está lá na frente falando, não é bacana. Porque as pessoas se sentem fora, elas não estão incluídas ali no que está acontecendo. E eu vejo muitas empresas, muitos líderes, que eles utilizam isso com grande frequência. De toda vez que vai fazer reunião, eles nunca incluem as pessoas, eles sempre vêm, falam, às vezes ouvem só no final, ouvem só uma coisa ou outra e depois terminam e acham que tá tudo certo. E não tá tudo certo. Eu preciso dessa resposta, desse retorno, eu preciso entender o que as pessoas querem, colocar as pessoas na mesa mesmo, fazer com que as pessoas falem, induzir para que cada um tenha um momento de falar. A reunião é um momento em que tá todo mundo reunido para poder melhorar alguma diretriz da empresa, para poder falar sobre algum problema, para poder decidir alguma coisa importante. Então, esse papel de trazer as pessoas, de empoderar essas pessoas para que elas se sintam à vontade de realmente participar, ele é fundamental para a sua reunião. E se você também está no papel de escuta, naquele papel de público, participe, porque a sua opinião ali é importante e é válida. Só que para isso você também tem que mostrar que você está ciente do que está acontecendo, você tem que mostrar que você quer participar. E a última dica, aprenda a organizar, a preparar o que você vai fazer na sua reunião. Eu também tenho visto muitas pessoas que quando elas vão fazer uma reunião, elas não se preparam e aí chegam, não tem ideia do que vai acontecer, não tem uma sequência ali, poxa, mas que mensagem que eu quero passar? Qual o propósito dessa reunião? Às vezes a reunião começa para falar sobre uma confraternização e ela termina falando sobre um problema, ou ela tinha o foco de resolver um problema e ela cai em outro problema e depois não se fala mais daquele primeiro problema. Enfim, fica uma confusão de ideias. Como nós estamos falando de um tempo em que as pessoas geralmente elas param de fazer as suas atividades, elas vão até algum local, se reúnem para poder debater e chegar em alguma solução, na definição de algum assunto, é importante que você tenha na sua cabeça o que vai acontecer, quais são os passos principais. Separa ali em 2, 3 passos principais para organizar o tema do seu discurso, da sua reunião. E aí você vai entender qual que é a sequência, se surgir algum assunto que mereça ser tratado ali no momento, que vá agregar, pode, é bem-vindo, mas você depois volta para o assunto principal e conclui. Tem que ter uma conclusão para as pessoas entenderem, poxa, mas essa reunião, qual é o propósito dela? Não é aquela reunião que as pessoas vão, ficam lá 3, 4 horas e depois elas saem sem entender por que teve reunião. Reunião, ela tem que merecer o acontecimento dela, ela tem que mostrar por que ela é importante. Senão, o e-mail teria resolvido. Então, usem muito bem esse tempo para vocês realmente discutirem o que precisa ser discutido e para isso uma linha de raciocínio vai te ajudar bastante. E se você já tá aqui conosco no canal, aproveite e segue lá o nosso Insta. Eu sempre coloco dica nos stories, sempre tô colocando enquete. É uma chance de vocês também trazerem conteúdo para poder me dizer o que vocês querem ver aqui. Inclusive, esse vídeo de hoje saiu por causa de uma dica de uma live que a gente fez lá no Insta. Então coloca lá pra gente também o que você quer ver, quais são os temas que vocês querem trabalhar. Quem sabe a sua dúvida não é a próxima dúvida que a gente vai trazer aqui no canal. Até mais!